Senhor. E aí o patrão disse: você já não poderá mais ser meu mordomo. Presta conta da sua mordomia. E o versículo de número 3 é profundamente interessante, porque aqui vai mostrar o comportamento deste mordomo. O mordomo vai dizer consigo próprio: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Percebam que a pergunta do mordomo é uma pergunta de preocupação. Ele já sabe que ele vai perder a oportunidade que ele tinha na mão, a oportunidade de administrar. O senhor deste mordomo tinha confiado os seus recursos na mão dele, e ele sabe que agora ele vai perder tudo o que ele tinha, todos os privilégios, e ele precisa dar conta, porque ele não vai ser mais o mordomo. E ele pergunta consigo mesmo, é uma conversa interna, é uma conversa deste mordomo conversando com a sua própria alma, e ele faz perguntas para ele mesmo, quando ele diz: que farei, pois meu senhor me tira a mordomia? E ele vai dizer: cavar eu não posso. Em outras palavras, trabalhar eu não vou trabalhar. Parece que aqui o comportamento é de um homem que tinha privilégios, mas não conseguia enfrentar a vida de forma mais dura, porque agora ele teria que enfrentar a vida de forma mais dura. Ele está esquecendo os privilégios e sabendo que ele vai partir para uma vida muito mais difícil. É por isso que ele diz aqui: cavar eu não posso, dar duro eu não vou dar. E aí ele continua dizendo: cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Ele diz: eu não vou ficar pedindo dinheiro, mendigando. Eu tinha o recurso na minha mão, porque quem é acostumado, irmãos, a conviver com muito, quem é acostumado a ter muito, na hora que de repente perde, não tem nada, ele se vê em desespero, e aí ele está dizendo: dar duro eu não posso, de mendigar eu tenho vergonha. E olha o comportamento deste mordomo, como é que vai se desenrolar a partir desta pergunta dele, que ele está fazendo consigo próprio. Ele está dizendo: o que farei? E de repente no versículo de número 4, e eu queria que vocês atentassem para isso que diz no versículo de número 4. No versículo de número 4, a pergunta que ele fazia para ele mesmo, no versículo de número 3, no 4 ele responde. Parece que é uma coisa que dá um start assim na mente dele, uma iluminação, não divina, mas uma ideia sagaz, uma ideia de esperteza, uma ideia que vem na mente dele brilhante, e ele diz: eu sei o que hei de fazer. Já está na mente dele, já está na cabeça dele o comportamento das ações que ele vai tomar, as coisas que ele precisa fazer. Já logo apareceu a ideia maquiavélica na cabeça dele. Logo apareceu na cabeça dele a decisão sagaz que ele vai tomar. De repente, ele surge como uma ideia que ele julga ser muito importante. Irmãos, me permitam dar uma parada aqui para lembrar uma coisa para vocês. Isso aqui é um comportamento mundano, no versículo de número 4, que vai desenrolar aqui, que vai no versículo 4, no versículo 5, 6 e no versículo 7, eu também vou explicar para vocês. Mas é alguém com uma sagacidade tão grande, numa esperteza, que é isso que daqui a pouco a gente vai tratar, que o senhor deste mordomo elogia ele, porque este mundano é tão esperto, ele é tão ágil, ele é tão sagaz, para tomar uma decisão rápida, logo a ideia vem na cabeça. E aí, às vezes eu fico me perguntando, como é que a gente, irmãos, deveria ser mais esperto para as coisas de Deus? Como é que a gente deveria ser mais inteligente para as coisas de Deus? Porque o mundano aqui, ele está tendo uma ideia
tão rápida, tão sagaz, tão ligeira, que para fazer aquilo que é errado e desonesto, ele tem uma sagacidade tão grande. E às vezes eu falo assim: Senhor, dai-nos mais inteligência nas coisas do Senhor. Na hora que a gente precisa da decisão rápida, e aqui eu não estou falando de coisas rápidas, imprecisas, imprudentes, eu estou falando que em momentos de decisões que precisam ser tomadas de forma rápida, infelizmente, às vezes aparecem os piores comportamentos, aparecem as piores decisões, que deveríamos ter a iluminação da obra do Espírito Santo para nos direcionar, visto que o Espírito do Senhor habita em nós. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, era para a gente orar a Deus, rogar ao Senhor e pedir ajuda aos céus, que Ele ilumine o nosso entendimento na hora das decisões mais difíceis que a gente precisa tomar.